Sejam bem-vindos, eu sou o Ozia Júnior, esse é o canal Drone Diário com mais uma notícia e com mais uma informação para vocês nessa terça-feira, hoje 6 de outubro de 2020. Nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, como resgatar dinheiro do INSS perdido na justiça. Vou explicar para vocês antes de continuar com o vídeo. Essa situação acontece se por um acaso você não tiver aí um profissional, é isso mesmo, que possa atender a você. Eu presto serviços para escritório de advocacia aqui, trabalhando para advogado há mais de 16 anos, e isso nunca aconteceu. Muito pelo contrário, alguns clientes são de outros advogados e procuram o nosso escritório para resolver justamente essa situação. Do que eu estou falando aqui? Estou falando se você deu entrada em uma ação na justiça contra o INSS para conseguir um benefício ou uma revisão, e em caso aí você foi vitorioso, você ganhou essa ação, você tem direito de receber valores em atraso em algumas situações. Existem situações, veja bem, que você não tem atraso. Vamos colocar alguns exemplos. Se, por exemplo, você pagou o INSS durante a ação toda, você não tem direito a atrasos. Se você estava com o registro em carteira, também não tem direito a atraso. E é lógico, também se a decisão do juiz foi a partir só do momento que você começou a receber, ele fez um acordo e não pagou os atrasos. Então, nem sempre é por isso que é necessário a presença de um profissional, de um advogado, para poder trabalhar, para resolver essas situações. Existem casos em que nós ganhamos a ação e não existem atrasados. Essa que é a realidade. Tudo depende de uma decisão da justiça. Então me acompanhe aqui, vou pedir que você já compartilhe esse vídeo nas redes sociais, compartilhe pelo Facebook, compartilhe no WhatsApp para que essa informação chegue para outras pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita a oportunidade, se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias do Brasil. Então, se você ganhou uma ação na justiça contra o INSS, primeiro você tem que saber se houve geração de atrasados ou não. Isso através de um profissional, um advogado. A diferença a ser paga aí, ela vem por meio de requisição de pequeno valor, que são os RPVs, ou através de precatórios. São uma espécie de conta bancária temporária que a justiça abre, deposita lá para você na justiça, para que você receba o seu dinheiro de forma segura. Desde 2017, o governo estabeleceu uma nova regra. Se o valor não for resgatado em até 2 anos após o pagamento, ele será bloqueado, e por isso é necessário aí que os beneficiários fiquem atentos para não deixar o prazo passar, para não ficar sem o benefício. Eu acabei de receber uma ligação agora de um cliente aqui do interior paulista, da cidade de Populina, no interior de São Paulo, perguntando sobre atrasados de um processo. Expliquei a situação, que já foi pedido o cálculo, ou seja, aqui no escritório que eu presto serviços, no interior de São Paulo, na cidade de Jales, nunca houve esse problema. Só que existem algumas pessoas que entram por conta própria na justiça sem o auxílio de um advogado. Então, se esse é o seu caso, fique atento, procure um profissional para não passar por essa situação. Caso você ganhe uma ação na justiça, você pode perder os atrasados se você não for atrás. Então vamos lá. Deixei o prazo passar. O que eu faço? Eu entrei na justiça sem advogado. Eu não quis procurar um profissional. Agora a questão é que você vai ter que pagar um profissional para receber isso aí. Cobrar a devolução dos atrasados antigos que você deixou passar aí na justiça, que não foram resgatados dentro do prazo, é mais difícil e demorado do que se fosse dentro da ação comum, em que você já entrou com o advogado, foi orientado e você não tem que se preocupar com nada. Você deu uma procuração, a preocupação é toda do advogado, ele que tem que fazer todo o serviço e entregar ali o serviço pronto. Lembrando sempre que o combinado não é caro. Então, é mais difícil, se você esqueceu, é mais demorado? Sim, mas não é impossível voltar esse dinheiro para você. Para fazer isso, é necessário realizar uma nova solicitação, um novo pedido em seu nome, lá na Vara da Justiça, onde foi iniciado o seu processo. A documentação vai ser avaliada ali pelo juiz e isso pode demorar em muito, porque já existem vários processos em andamento e o juiz tem uma agenda a ser cumprida, além do que vai ser colocado outros fatores ali,
quando existem pessoas com deficiência, pessoas vulneráveis, menores de idade ou idosos, todos esses processos são passados à frente, ou seja, existe uma fila bem complicada isso aí. Então, se você entrou por conta e achou que ia se dar bem, acabou perdendo, nem sabia desses atrasados, está em dúvida se tem, procura um advogado para saber se tem e vai demorar. Então vamos lá? O tribunal, então, a documentação vai ser avaliada pelo juiz, que vai demorar e muito. O novo precatório ou a nova requisição de pequeno valor, quando é precatório, depois eu vou explicar para vocês. Quando é RPV, fica comigo aqui no vídeo. Então, essa nova requisição de valores vai entrar numa fila do próximo lote de atrasados aí a ser pago, de acordo com o calendário lá do Tribunal da Justiça. Então, para você que já deixou o like aqui para ajudar na divulgação desse vídeo, para esse trabalho que a gente tem de correr atrás, o que é requisição de pequeno valor, RPV? São atrasados abaixo de 60 salários mínimos. Consequentemente, o precatório são atrasados valores acima de 60 salários mínimos. Como receber esses atrasados? Se você tem um advogado, você não precisa se preocupar com nada, porque o juiz cobra do advogado, esse advogado transfere o dinheiro para você, você paga o serviço do advogado e o advogado vai ter que apresentar essa conta lá para a justiça. Então você não tem que se preocupar com nada. Você está tranquilo, você deu uma procuração para uma pessoa que é um representante da justiça, cujo juiz ele identifica ele como sendo de total confiança para movimentar as suas contas bancárias. É muito natural que o advogado receba e repasse para você, porque o juiz confia nele. Então, portanto, você tem que confiar no seu profissional. A questão aqui é se você quis se aventurar, por exemplo, na Justiça Federal, quis entrar sem um profissional, agora você vai precisar dele e vai ter que pagar por esse serviço. Lembrando que para ações contra o Estado aqui, contra a Previdência Social, contra o INSS, advogado não existe pela OAB, somente advogado particular. Então vamos lá? Vamos continuar? Como receber esses atrasados? Se você tem advogado, você está tranquilo. Você nem ficar cobrando ele, que na hora certa for pago, ele tem um prazo. Saiu o dinheiro, foi aprovado, essa conta vai para o juiz. Precisa do juiz assinar. Existem alguns tribunais aqui no interior paulista, como por exemplo na cidade de Palmeira do Oeste, tem fórum aqui, em que eu vi um juiz demorar quase 1 ano, foram 9 meses para ele assinar uma requisição de pequeno valor. Fica como se o advogado tivesse a culpa de alguma coisa. Nós dependemos da justiça aqui, graças a Deus nas outras comarcas. Existe um atraso, às vezes o juiz demora para assinar ali 3 meses, 4 meses, ou seja, mesmo com o dinheiro pronto, depositado, ainda depende da assinatura do juiz, não é o advogado. Para você ter uma ideia, quando o dinheiro é liberado, o advogado tem 30 dias, ainda assim, 30 dias de prazo para pagar para você. Ele pode sim ficar com esse dinheiro por 30 dias para organizar ali tudo certinho e fazer com que tudo vá direitinho para sua conta. Primeiro, que ele vai fazer tudo para que você não pague imposto de renda, coisa que você não teria condições de fazer se estivesse sozinho ali, você não foi orientado. E segundo, que ele tem que prestar esclarecimentos à justiça. Então, se você tem advogado, essa não é a questão do vídeo. Fica em paz, é para você que não tem advogado. E para você que tem dúvida se não recebeu aí precatórios, ou seja, o RPV, ou seja, dinheiro da justiça, você ganhou uma ação da justiça, mas não tinha. Se você tiver dúvida, eu vou fazer o seguinte, procura um profissional, fala, eu tinha uma ação na justiça, eu preciso saber se eu recebi esse dinheiro. Só isso, tá? Não vamos citar nomes, não vamos falar nada aqui não. Vamos continuar. Como receber os atrasados se eu não tinha advogado? Os atrasados são liberados quando o processo judicial ou administrativo chega totalmente ao final. Então, na justiça ou dentro do INSS, chegou no final, é liberado o valor sem mais nenhuma possibilidade de recurso por parte do INSS. Então, não tem mais recurso, acabou o processo, é daí que é feito o cálculo. Então, muitas vezes acaba o processo, a pessoa começa a receber, ela acha que já tem atrasados. Isso não existe, é apenas uma fase do processo. Aí vão ser feitos cálculos, nós vamos gastar dinheiro com um contador, e até que seja aprovado, aí o juiz condena o INSS a depositar esse dinheiro numa conta lá no tribunal, o INSS é federal, vai lá para o tribunal em São Paulo, depois esse dinheiro vem para cá, tem que ter a assinatura do juiz, é uma confusão, o pessoal acha que o dinheiro está voando por aí e isso não é verdade.
Para saber aí se você teve o pagamento do atrasado autorizado pelo juiz, você deve acessar o Tribunal Regional Federal da sua região. Se você é de Minas, se você é do Sul, se você é de São Paulo, tem que procurar saber qual é o Tribunal Regional Federal da sua região. Como eu sempre digo, procure a orientação de um profissional. As orientações que eu estou dando aqui é para você que não tem advogado. Se você tem advogado, não precisa se preocupar. Você vai procurar, então, por requisição de pagamentos lá no tribunal. Você vai fazer uma busca ou seja, pela OAB, se você tinha advogado, ou pelo seu CPF, por meio de uma conta. Você vai fazer essa busca para saber se tinha esses valores. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo quais são os principais tribunais e os estados ao qual eles pertencem, para se você tiver uma curiosidade, estar procurando aí o tribunal que você pertence. Mas a dica que eu dou para vocês é: procure sempre um profissional. O advogado, ele vai consultar para você, vai orientar você a respeito desses valores. A maioria das vezes, como eu disse a vocês, vou contar um caso aqui, para você que segue o canal. Determinado advogado tinha cliente X no interior paulista e ele foi preso. Então ele foi obrigado a parar ali de trabalhar. Aí as ações ficaram para alguém que herdou esse escritório, para alguém que ele deixou esse escritório, vamos dizer assim. Ou então tem outro caso, o determinado advogado faleceu, por exemplo, e alguém herdou esse escritório. Nesses casos, vai haver um outro profissional. E no meio dessa confusão, pode ser que algum processo fique para trás, que essa pessoa receba ali o benefício, mas não seja cobrado lá do tribunal os atrasados. Então, muitas pessoas procuram um profissional, um outro advogado, porque elas não têm o conhecimento e falam: olha, eu tinha uma ação na justiça, tal ano, e eu preciso saber se eu tive atrasados ou não. Isso é simples de se resolver através do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Esse advogado vai consultar, você vai procurar o seu advogado original ou quem herdou ali o escritório, né, quem pegou o trabalho ali do escritório, para proceder com o seu recebimento caso haja. Não significa que o advogado recebeu o seu dinheiro. Isso é coisa de novela, tá? É muito raro acontecer isso. Para mim, que está assistindo muita novela, sabe? Que o advogado recebeu o dinheiro do fulano. Isso não existe, pelo menos para a gente aqui. Não vou falar o nome do advogado que eu trabalho, porque não é essa a função do canal. Eu acho ridículo os canais que vêm aqui trazer serviço de advocacia. Isso, inclusive, não é legal, não gosto disso. Aqui, em momento algum, você pode procurar aqui no canal, você não vai encontrar um telefone, não vai encontrar um contato, nada. Eu acho que o canal tem aqui a função de informar. Advogado nenhum recebe dinheiro dos outros. Se o cara recebeu o advogado, ficou ali, mas até 30 dias, não é normal isso aí. Isso aí são vários os números de processos que ele está trabalhando ali, às vezes é uma pessoa que está trabalhando sozinha. Mas você vai receber o seu dinheiro, fica tranquilo. Tem gente que me preocupa, porque as pessoas pensam: mas o advogado recebeu o meu dinheiro. Não, o juiz paga para o seu advogado porque ele é de confiança, então você pode ficar tranquilo. Tá? Existem exceções, como eu disse, alguém que foi preso, alguém que morreu, né? Alguém que aconteceu alguma coisa, aí sofreu um acidente, e aí pode ser que tenha perdido esse prazo aí, mas, como eu estou dizendo para vocês, existe como fazer o pedido. Vai ser feito um novo pedido lá para o juiz, ele vai fazer uma nova requisição, esse dinheiro ele não some. Então, só para a gente concluir o vídeo aqui, desde 2017 o governo estabeleceu uma nova regra sobre o valor não resgatado até 2 anos aí de pagamento, ele vai ser bloqueado. Para isso vai ser necessário você ficar atento e fazer um novo pedido. Isso aqui é para você que não tem advogado ou, numa dessas exceções que eu falei, o advogado morreu, foi preso ou qualquer coisa do gênero. Pode existir alguém que recebeu o dinheiro e não pagou? Pode, mas isso aí é facilmente resolvido. Isso é crime. Então, muito cuidado na hora de acusar alguém. Porque se o seu advogado recebeu o dinheiro e não pagou você ainda, ele tem tempo para pagar você. Ele está dentro da lei. Então, muito cuidado antes de acusar alguém. Sim, o advogado, ele é de confiança do juiz. O juiz transfere para ele pagar o que foi combinado com você. Isso aí não se discute.
Agora eu quero dizer a você que foi se aventurar sem advogado, agora vai precisar pagar os serviços de um advogado para receber esse dinheiro. É normal isso. Ninguém é obrigado a saber nada. Nós não, assim como eu não sei, por exemplo, fazer um serviço de carpinteiro, se eu precisar colocar uma porta na minha casa, eu vou contratar um carpinteiro. Um serviço de eletricista, se eu precisar fazer uma rede elétrica na minha casa, eu preciso contratar um eletricista. Um serviço de contabilidade. Assim como você trabalha, o profissional, ele é daquela área, ele tem mais conhecimento que você. Não é que ele é mais inteligente, que ele sabe mais, que ele sabe menos, nada disso. Ele trabalha naquela área específica, então ele entende daquele assunto. Pode ser que você, por exemplo, seja um açougueiro e dê uma aula para esse advogado de açougueiro. Pode ser que você seja um enfermeiro, dê uma aula de enfermagem, de corpo humano para esse advogado. Então, cada macaco no seu galho, cada um na sua função. É isso que eu digo para vocês. Valorize o seu serviço. Muita gente não valoriza, por exemplo, uma pessoa que está varrendo a rua. O serviço essencial. Ninguém valoriza o serviço de limpeza pública. Serviço essencial, cara. Sem isso, nós não temos... Para ver como nós somos descuidados, nós não cuidamos do nosso próprio lixo. Mas esse é assunto aí que... O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Confie no seu advogado. Uma coisa triste que eu vejo, pessoas que quando ganham uma ação, elas procuram um advogado para se proteger do seu advogado. Tem gente que liga para mim e fala, olha, o fulano de tal é advogado. Você tem um advogado que foi instituído através de uma procuração. Se você não tem, corre atrás de um profissional. Profissionais vão ajudar você. Fiquem com Deus. Então, portanto, se você tem advogado, esse vídeo não é para você. Não se preocupe, porque você pode ficar tranquilo que o advogado tem que prestar esclarecimentos para você e para a justiça. Agora, se você não tem advogado, corre atrás de um para saber se você ou se o seu advogado saiu fora porque morreu, sei lá, aconteceu alguma coisa, se aposentou, não sei, abandonou a ação. Corre atrás, se o seu processo já acabou. Se você tem dúvidas, procure um profissional para saber se você tinha valores para receber, se você entrou com ação contra o INSS. Estamos conversados? Aqui é um canal do YouTube, a minha função é conversar com vocês. Eu agradeço a todos que vêm todos os dias aqui conversar comigo, dar um pouquinho da sua atenção, um minutinho da sua atenção. Deus abençoe a todas as nossas famílias. Hoje, terça-feira, 6 de outubro de 2020. Meu muito obrigado a você que me faz companhia todos os dias. A você que deixa comentários aqui. Eu desejo para você em dobro tudo que você deseja para mim. Muita felicidade para você, muito sucesso, muita paz sempre. Tem chegado aqui mais informações. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo para vocês, tentando deixar vocês por dentro de tudo aí, tentando explicar de forma mais fácil, mais coerente. Se eu complicar aqui, vocês puxam minha orelha aqui nos comentários para eu poder melhorar aqui a explicação para vocês. Tento fazer o melhor para deixar o mais simples possível. Se eu for usar os termos jurídicos, outras coisas aqui, embora eu não seja também a minha área relações aqui com o público, é isso que eu faço na realidade, e me utilizo desse dom que eu tenho, com a graça de Deus, da comunicação, para tentar ajudar as pessoas. Então deixa aqui o seu comentário, que é sempre muito bem-vindo, compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação dessa informação, e se você não é inscrito, como eu sempre digo, já se inscreve aqui no canal, assim você recebe nossos vídeos e fica por dentro das principais informações. Nem sempre processos geram atrasados. Procura um profissional, tira essa dúvida da sua cabeça. Ninguém roubou você. Isso é coisa de novela, galera. Forte abraço, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo.